Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje nós terminaremos o livro de Juízes e amanhã entraremos no livro de Ruth, né? Mais um livro vencido. E como é bom a gente conhecer, né? Nós estamos fazendo a leitura, né? Por si só a sua leitura, mas depois nada impede de você voltar, estudar, olhar de novo o livro, dar uma revisada no que você não entendeu, né? A gente está fazendo a leitura aqui toda da palavra, mas você pode voltar e revisar aquilo que você não entendeu, tá bom? Isso aí vai ficar a cargo seu, tá bom? Então vamos lá? Abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo 19, né? A gente vê aqui tantos juízes passaram, né? Passava um, morria, o povo se afastava de Deus. Vinha outro, né? O povo pedia para Deus, Deus ia lá, ajudava, Deus ia lá e fazia, depois se afastava de novo do Senhor. Morria, se afastava de novo do Senhor. E o povo ficou nessa brincadeira aí muito tempo. Vamos lá, capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Até naquela época já tinha, né, gente, abuso contra a mulher, misericórdia. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço em um par de jumentos iam com ele, e a levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queira passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, e já é tarde. Vem entrando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E vendo até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e passaremos a noite em Gibeá, ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhe pôs a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para lhe passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade. E disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele disse: Passemos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do meu senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para o nosso jumento, e também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe a sua casa, e deu pasto ao jumento, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando ele alegrando seu coração,
Eis que o homem daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhe: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que estes homens entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Misericórdia. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor. E ficou ali até que se fez claro. E levantou-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te, vamos-nos. Porém não respondeu. Então pôs-la sobre o jumento e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca te fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram à terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Sangue e fogo. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400.000 homens, de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e intentaram matar-me. E violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal maléfico e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou contra como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100.000, e 1.000, e 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhes façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra a cidade todos os homens de Israel aliados, como um só homem, e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e o tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim nas suas cidades 26.000 homens, que arrancaram a espada fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens, que arrancaram da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá.
E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancaram a espada. Olha lá ela, amor. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou parente, disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.000, e 100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apresentou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada remeteu contra ela, e feriu a fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado, como com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começavam a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia aos céus. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles, e cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram diante de Gibeá, para os nascentes do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom. E apanharam ainda deles pelos caminhos 5.000 homens, e de perto seguiram até Gibom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades, quando se achavam, puseram fogo. Capítulo 21.
Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma das nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram: a alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial de Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com a vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém essas ainda lhe não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos dos ajuntamentos: que faremos acerca das mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto, que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló, a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigiar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram os ranchos, que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Gente, percebe que o livro termina, né, com esse versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que era reto perante aos seus olhos, né? Imagine quão grandes coisas horríveis, né, aconteceram, porque as pessoas não tinham um direcionamento, não tinham um líder, né? Um líder segundo o coração de Deus, um líder para direcionar aquele povo. Então eles estavam perdidos e cada um fazia o que queria, né? Tremendo. Gente, nós terminamos o livro de Juízes e amanhã nós entraremos no livro de Ruth. Ruth, deixa eu ver quantos capítulos nós temos. Pequenininho.
Ruth só tem 4 capítulos. Então, amanhã mesmo nós vamos terminar o livro de Ruth. Nós vamos ler todo o livro de Ruth amanhã. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá? Leiam, meditem, voltem. Vou voltar aqui também. Vou dar uma meditada aqui nesse livro de Juízes, tá bom? Fiquem com Deus.